Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar para a mensagem da palavra de Deus. Caros irmãos, caras irmãs em Cristo, a Bíblia nos conta uma história de salvação. É uma história de amor. Uma história de amor de Deus para com cada um de nós, para com o seu povo, para com cada um de nós. Isaías simboliza esta história de amor com uma imagem bastante elucidativa para nós. Com a imagem de uma vinha plantada por a vinha que é o povo de Israel. A vinha que foi cuidada, que foi esperada, que foi adubada, que foi cuidada, e o profeta, assim, abundantemente fala dos cuidados que Deus dedicou a esta vinha. Mas ele não quer nada mais dizer dos cuidados que Deus dedicou continuamente na história ao seu povo escolhido. E o povo nem sempre soube receber de coração aberto as graças, as maravilhas, as bênçãos de Deus. Nem sempre soube compreender. Vejam um verbo muito importante nesta leitura. Nem sempre soube entender de fato o que Deus queria. E, portanto, a vinha que era para produzir frutos que iluminariam outros, que seriam frutos doces, se tornaram frutos azedos. Por fora, diz o profeta, os frutos eram belos, mas ao saboreá-los, eram frutos azedos. E assim podemos nos tornar também, diz o profeta, como esses frutos, belos por fora e azedos por dentro. Podemos nos tornar homens e mulheres de fé,
belos por fora, mas nem sempre inteiros e íntegros para Deus dentro. Por isso, diz o profeta, é muito importante com que nós nos deixemos trabalhar pelo Senhor. E muitas vezes, para que a vinha dê frutos, ela precisa ser podada. As podas de Deus são importantes na nossa vida. Ou seja, devemos renunciar a certas coisas que não nos levam ao bem, certas realidades que não nos pertencem como cristãos. Isso dói, porque muitas vezes nós nos apoiamos em, como vai dizer o texto sempre do Antigo Testamento, em ídolos. Quando o texto do Antigo Testamento fala em ídolos, ele não quer dizer sempre outro Deus. Ele quer dizer que nós nos apoiamos naquilo que não é Deus para. E assim, muitas vezes, o nosso coração se prende a certas coisas que de fato não nos levam ao caminho do Senhor. E é justamente aqui que Deus quer nos podar. A vinha, diz o profeta, nem sempre ela quer, como o texto próprio diz, ela nem sempre deixou-se conduzir por esta poda, por esse cuidado de Deus, até o momento em que Deus parece que desistiu. Existe uma segunda parte da parábola que vai dizer: Deus então desiste de cuidar da sua vinha. E o que a vinha se torna? A vinha se torna um grande matagal, se torna um lugar onde nenhum fruto mais se produz. Mas não é porque Deus quer abandonar. É uma pedagogia de Deus para que, de fato, o povo possa retomar e tomar consciência do seu verdadeiro caminho. Tomar consciência de que o único Deus é o Deus que está nos céus. Por isso, ao final, haverá uma acusação, novamente. Ou seja, a vinha que era para produzir bondade, produziu iniquidade. Vejam a semelhança, bondade, iniquidade, justiça e injustiça. Ou seja, aquilo que era para produzir, não produziu, produziu justamente o contrário. Nós não sejamos assim. A vinha verdadeira somos nós, o povo de Deus. No texto do Evangelho vai dizer que Jesus foi de fato enviado pelo Pai, ou seja, ele foi a vinha plantada pelo Pai para que nós pudéssemos, junto com ele, produzirmos frutos. Ele foi a pedra rejeitada. Os pedreiros rejeitaram e tornou-se a pedra angular, fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, para dizer que também nós podemos nos sentir, ou somos assim pelo mundo, uma pedra rejeitada. Porque os valores que nós queremos ter, aquilo que queremos ser, o caminho que nós queremos trilhar, nem sempre é o caminho que lá fora se quer. Mas Jesus nos deu o exemplo de que não importa o que os outros querem, importa que nós queremos trilhar para Deus. Importa os valores que nós escolhemos, a vida que nós escolhemos. Vejam, Jesus poderia ter escolhido um outro caminho que não fosse a cruz.
Poderia ter escolhido o caminho da glória, da riqueza, do poder. Tanto que no momento da sua tentação, o demônio disse: se tu queres, tu és o Filho de Deus, podes transformar tudo aquilo que queres em pão, em bem material. Podes lançar-te daqui para baixo, os anjos estarão ao teu dispor. Podes te ajoelhar diante de mim, todo mundo pode ser teu, as riquezas podem ser teu. E Jesus diz não. Jesus diz: esse não é o seu caminho, de que esta não é a vontade do Pai, de que esse não é o caminho daquilo pelo qual ele veio, que esta não é a sua vocação. Nossa vocação também não é essa. Nossa vocação não é servir a outros ídolos, aos deuses, para dizer, como diz a linguagem do Antigo Testamento, não é servir aos ídolos desse mundo, mas é servir a Deus. Quando nós escutamos a passagem da escravidão do Egito, nós sabemos que o povo foi escravo, e quando foi libertado da terra da escravidão, ele não foi libertado simplesmente para viver à toa, para viver com um povo disperso. Ele foi liberto para ser um povo escolhido. Ele passou da escravidão, ou seja, da servidão, para o serviço. E servir a uma realidade para servir outra, para servir a um Deus que liberta, a um Deus que ama, a um Deus que nos quer bem. E nem por isso Deus deixa colocar leis, colocar mandamentos, mas, como diz o texto do Antigo Testamento, que não é o texto de hoje, vai dizer também um salmo, Salmo 90, os mandamentos de Deus não são pesados para quem entende. Para quem quer de fato servir a Deus, os mandamentos não são um peso. Ao contrário, eles são, como diz o próprio texto do Salmo, uma delícia ao coração, um prazer aos olhos daquele que de fato é um servo de Deus, aquele que se coloca ao serviço do Senhor. Agora, para quem não tem esta motivação interna, quem diz, bem, eu sirvo a Deus porque eu tenho que, eu sirvo a Deus porque tenho medo de, tudo aquilo que vem de Deus se torna. Mas ao contrário, serve a Deus de coração, serve a Deus como um dom que vem do alto, serve a Deus com vocação. Quem serve a Deus com liberdade interior, nada aquilo que é de Deus é. Ao contrário, o serviço de ação de graças é um serviço, como nós deunianos sempre falamos, serviço de oblação. Ou seja, tomado da carta aos Romanos 12, é um serviço de oferenda da nossa própria vida a Deus. E assim nós devemos viver. Uma oferenda, um sacrifício da nossa própria vida a Deus, nosso Senhor. Porque por mais que nós ofertemos a Deus aquilo que é de fato, parte do nosso ofertório, parte do nosso dízimo, parte daquilo que fazemos pela igreja, há uma oferta ainda muito maior, que é a oferta da nossa própria vida, do nosso próprio ser, nosso próprio. Muitas das coisas que vivemos na vocação matrimonial, na vocação mesmo com padre, na vocação mesmo celibatária, ou seja, qualquer vocação que nós vivemos, se nós não vivemos esse valor interior, nós também nos perdemos nesse mundo.
qual Deus nos chama. E vivemos tudo de forma humana demais. Quando vivemos uma dimensão humana demais, nós vivemos segundo aquilo que Paulo vai sempre. Pautamos a nossa vida segundo a carne, não segundo o Espírito Santo. Devemos compreender a vida não segundo a carne, porque a carne, o fruto final da carne é qual? Morte. Por isso, antes da morte, cobiça. Antes da cobiça vem a inveja, vem os instintos, vem a sexualidade desregrada, vem, enfim, a ambição, vem o orgulho, vem o egoísmo, vem a falta de escuta da palavra de Deus, vem a falta de oração, vem a falta de perseverança. Tudo isso nos conduz a pautarmos segundo. Ao contrário, segundo o Espírito Santo, aonde nós pautamos a nossa vida, sabedoria que vem do alto, na oração, na obediência a Deus, no serviço ao Senhor. Esta é a vida que Deus quer. Que assim possamos viver, que o Senhor nos ajude a sermos uma vinha, frutos para a igreja. Tanto precisa a nossa presença, nossa evangelização. Louvado seja o nosso